A incidência de obesidade aumenta em crianças, em jovens, em adultos. Isso não é novidade para ninguém. Mas muitas vezes a gente tem várias estratégias, vários protocolos, vários mecanismos que a gente estuda para poder prevenir e intervir na questão dessa patologia, desse quadro. Na nutrição eu vejo muitas vezes comparação de conteúdo calórico. Você pega determinado grupo de alimentos, geralmente alimentos ultraprocessados, coloca ali a quantidade calórica que aqueles alimentos têm, faz uma comparação com alimentos in natura, né? O quanto que você poderia conseguir com aqueles alimentos. Bom, só que aí a gente já começa a pegar algumas abordagens que a gente precisa trazer para essa conversa aqui. Alimento ultraprocessado é muito mais barato, né? Tem, como é que eu vou dizer, recursos tributários reduzidos, né? Eles têm esse sistema. É muito mais rápido de se consumir. Quando você fala em alimento ultraprocessado, não é simplesmente julgamento de abrir o pacote, comer os alimentos salgadinhos, gostosos, doces e tal. São alimentos mais fáceis de ser consumido num mundo onde o tempo é escasso, onde o tempo ele é extremamente importante. E as pessoas muitas vezes em fazer determinada alimentação in natura, cozinhar, ir para casa, comer com a família, isso é privilégio, entendeu? A gente precisa repensar isso. Como é que uma indústria pode ter vantagem tributária e a outra não? Né? Como que o trabalhador ele vai dispor de tempo para começar a cozinhar em casa ou então comer em restaurantes onde serve uma alimentação mais saudável? Então, fazer essas comparações calóricas, isso tem várias escalas, vários espectros que a gente tem que olhar. Dependendo da perspectiva que você olha, você faz um julgamento muito fácil. E é claro que a indústria dos alimentos ultraprocessados, ela usa muitos conservantes, muitos apelos sensoriais, né? Saborizantes, a cor, tem vários apelos sensoriais ali que faz com que aquilo ali seja mais atrativo, né? Quando eu estudei química dos alimentos, né, na química, teve uma aula que eu fiquei impressionado. Fator de crocância, a indústria estuda isso. O crack que o alimento faz, como é que ele age no seu cérebro, estimulando o prazer. Além da cor, além do apelo sensorial, do salgado, do doce. Então, quer dizer, nem todo mundo tem esse senso de julgamento, né, esse discernimento em falar o que é mais importante, o que é mais saudável. Às vezes é o tempo, às vezes é a condição financeira que o faz apelar para um alimento ultraprocessado, porque é mais rápido, porque ele tem que voltar para o trabalho. A mesma coisa de você cobrar, faça atividade física 1 hora todo dia. Todo mundo tem tempo para poder dispor dessa 1 hora diariamente, né? Qual é a camada socioeconômica que vai dispor desse privilégio para poder cuidar de si? Então, existem várias camadas que a gente precisa entender quando a gente fala em hábitos saudáveis. Agora, é claro que da nossa parte, enquanto nutricionista, a orientação é o que a gente tem que fazer. Orientar, na verdade, que reduzir quanto mais esses alimentos ultraprocessados, não precisa retirá-los, porque eles fazem parte do planeta, o mundo cresceu, a indústria teve que atender uma expectativa de crescimento populacional, as pessoas trabalham demais, trabalham em horas que ultrapassam uma demanda ideal, né? Mas as pessoas precisam de trabalhar e disponibilizar tempo para cozinhar é um privilégio. Comer uma comida mais elaborada, mais natural, é um privilégio. E, infelizmente, esses ultraprocessados, eles são carregados de caloria. Então, você vê esse quadro de obesidade crescendo no mundo, seguido de pessoas com desnutrição de vitaminas e minerais, né? Mas o alimento ultraprocessado, ele tem vitamina e mineral. Gente, folato do alimento, ele é muito mais biodisponível que o ácido fólico colocado na farinha, por exemplo. Ferro, né? A indústria coloca cereal matinal, pirofosfato de ferro, tartarato de ferro. Essas formulações, elas nem sempre são tão biodisponíveis quanto o ferro do alimento. O alimento in natura, ele é preferencial, porque a biodisponibilidade, você tem enzimas ali em nível intestinal que já são compatíveis com a absorção de determinados componentes químicos. Mas entenda que não é só julgar e dar o conselho para
Ah, você está comendo salgadinho, descascar é melhor que desembalar. Gente, esse discurso, claro que é certo, mas você já parou para pensar nas premissas que fazem, que dão condições a uma pessoa de poder descascar o alimento ao invés de desembalar o ultraprocessado? Então, o discurso, ele vai muito longe. Tem questão política, econômica, tem questão de tempo, de trabalho. Aí você começa a entender, enquanto seu papel, enquanto orientador de uma alimentação saudável, ele transita com outras características que regem o mundo que a gente precisa olhar. E não desesperar no julgamento, corte isso, corte aquilo. Desafio, tire isso. Talvez muito melhor do que ensinar a retirar determinado alimento por completo, é saber compô-lo dentro de uma alimentação mais saudável, mas que não necessariamente implica na exclusão total, mas na mudança de dinâmica, de perspectiva do que a população começa a comer mais. Porque a gente sabe que a alimentação, ela está sendo um fator de predisposição, né? Um fator que está induzindo várias doenças que, no final, geram várias complicações para o próprio sistema de saúde.